Um garoto metaleiro, cabeludo e que gosta de fumar é acusado em uma cidade pequena de ter cometido um terrível assassinato. Você deve estar pensando que eu estou falando do arco de Ed Manson, na 4ª temporada da série Stranger Things. Mas não. E se eu te disser que a história do personagem é inspirada em um caso real dos Estados Unidos? Eu sou o Bombinha e é um prazer te receber aqui no canal Fatos Desconhecidos. Inscreva-se para saber de outros casos criminais como esse. E se você já for inscrito, considere se tornar membro do canal. É só clicar no botão Seja Membro para receber suas recompensas exclusivas, como os vídeos dos bastidores. Bem, vamos agora à real história de Ed Manson, de Stranger Things. Para não dar muito spoiler, vou contar apenas o que acontece nos primeiros episódios da série com o garoto Ed. Você vai ver o quanto parece a história de um outro garoto acusado injustamente. Ed é um jovem por volta dos 20 anos, que é um pouco excêntrico. Manson não consegue se formar de primeira. É um repetente que adora metal, incluindo a banda Metallica. Além disso, o jovem é nerd de primeira, fãs de Senhor dos Anéis e, claro, louco por RPG. Para quem não sabe, RPGs são jogos de tabuleiros em que os jogadores interpretam seus próprios personagens, como se fosse um teatro. Tudo é orquestrado por um mestre que comanda a história. No caso de Ed, ele é o maestro do clube Hellfire. Tudo estava relativamente bem, até que uma garota foi brutalmente assassinada no trailer de Ed. O jovem presenciou a morte e fugiu do local. Por conta disso, e pelo fato dele ser muito diferente do tradicional da cidade de Hawkins, rapidamente foi considerado como um assassino e perseguido pela cidade. Bom, vamos parar por aqui para não dar muitos spoilers da 4ª temporada do seriado da Netflix. Agora, saiba que a cidade de West Memphis foi palco de um caso muito parecido. Damien Echols era um garoto de 18 anos na cidade estadunidense e vinha de uma família com problemas de violência e financeiros. Echols não tinha dinheiro para comprar roupas como as dos colegas ricos. Por isso, preferia roupas de suas bandas favoritas, como Metallica. O jovem andava de skate, tinha um penteado singular e também fumava. Olha só que coincidência. Assim como Ed, ele jogava RPG e tinha um grupo com seus amigos que se chamava Grifos e Gárgulas. No dia 5 de maio de 1993, 3 garotos de 8 anos saíram para andar de bicicleta, mas não voltaram. Seus nomes eram Christopher Byers, Michael Moore e Steve Brent. Não é à toa que um deles tem o mesmo sobrenome que Will Byers, personagem de Stranger Things, que desaparece na primeira temporada da série. Pouco tempo depois do sumiço, os pais relataram o desaparecimento. As autoridades começaram a procurar os garotos e, no dia seguinte, encontraram os meninos. Ou melhor, infelizmente, os corpos já sem vida. Os cadáveres estavam nus e amarrados em uma vala de drenagem em uma área de floresta da cidade conhecida como Colinas de Robin Hood. Ambos apresentavam sinais de agressão e o corpo do menino Byers tinha sinais de mutilações. Na época, os Estados Unidos estavam passando por uma histeria. Era de crença geral que havia grupos satanistas ao redor do país que matavam pessoas para usarem os corpos em rituais malignos. Geralmente, não passavam de teorias da conspiração. Como o caso parecia muito bizarro, muitos pensaram que estaria relacionado com o satanismo. Por causa disso, logo foram atrás de Damien Echols. Sua aparência estranha, sua fama na região e seu envolvimento com a religião Wicca fizeram com que ele fosse suspeito. Em entrevista, o jovem negou qualquer participação no crime e disse nem conhecer os garotinhos. Claro que os policiais não acreditaram e continuaram em seu encalço. As autoridades contavam como um acusador o relato de Vic Hutchinson. Ela teria um filho de 8 anos que teria visto os assassinos, mas não conseguia identificá-los.
Vic começou a trabalhar em conjunto com os policiais e até gravou uma conversa com Eccles, em que ele não teria dito nada que o incriminasse. Continuando a farsa, segundo ela, Hutchinson, Eccles e um amigo foram a uma convenção de bruxas no dia 19 de maio de 1993. Em algum momento, o ritual teria se tornado uma orgia e a mulher teria abandonado o local neste momento. Segundo ela, Eccles e seu amigo Miss Kelly teriam ficado para o ato. Ela supostamente teria passado por um teste de polígrafo e assim as investigações continuaram. Com isso, a polícia foi atrás do jovem Miss Kelly, de 17 anos. O adolescente era notavelmente uma pessoa com retardo mental, só que mesmo assim foi entrevistado pela polícia. Em um primeiro momento, ele teria negado a participação. Entretanto, depois da polícia insistir bastante, confessou o suposto crime. Segundo Miss Kelly, ele teria ajudado Damien a capturar os garotos, mas teria fugido antes que Eccles e um outro amigo, chamado Jason Baldwin, cometessem os assassinatos. Pode parecer absurdo, só que a verdade é que os três foram presos apenas com esses relatos e sem uma evidência física propriamente dita do envolvimento deles. Assim como Ed, a aparência de Damien, junto com a histeria local, foi o necessário para o jovem ser preso sem grandes evidências. Miss Kelly foi julgado separadamente e seu processo começou em janeiro de 1994. O advogado do jovem disse que a confissão só aconteceu graças à pressão exercida pelos policiais. Nem mesmo as versões do jovem batiam com as provas físicas. Em uma suposta confissão, ele disse que os garotos foram amarrados com cordas, quando, na verdade, foram encontrados atados com cadarços. Segundo a polícia, isso era apenas confusão da mente de Miss Kelly. Em fevereiro de 1994, ele foi condenado à prisão perpétua sem sequer uma possibilidade de liberdade condicional. E o que aconteceu com os outros acusados? Bem, as coisas foram piores para Damien Eccles, que era considerado o líder do grupo. Miss Kelly não quis testemunhar, e o caso precisou se basear em evidências fracas. A promotoria chegou a apresentar os fatos de que Eccles lia Stephen King, ouvia Metallica e tinha interesse no ocultismo como provas. Um colega de prisão chegou a depor contra Eccles, dizendo que ele confessou os crimes. Duas garotas também disseram que isso aconteceu durante um jogo de softball. Qual foi o resultado disso tudo? Em março de 1994, Eccles e Baldwin foram considerados culpados. O metaleiro foi condenado à pena de morte e Baldwin à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Damien dizia que tinha começado a perder suas memórias durante a prisão, como sobre qual era o gosto de pizzas e outras lembranças boas. Ele dizia que o lugar era tão solitário que os presos escondiam um filhote de gato que, de algum modo, tinha ali entrado. O filhotinho servia como companhia para os detentos que revezavam no cuidado do bichano. No entanto, a repercussão do caso cresceu bastante, ainda mais depois de uma série de documentários chamada Paradise Lost. Livros e filmes cobriram a história e várias celebridades começaram a defender os presos. Johnny Depp e Ed Vedder, vocalista da banda Pearl Jam, foram um desses nomes. A pressão social culminou em algumas respostas. Em 2004, Vicky Hutchinson confessou ter mentido sobre o encontro de bruxas. Ela alegou ter sido incitada pelos policiais que a ameaçaram de incluí-la como suspeita se não cooperasse. Já em 2007, um cabelo foi encontrado em uma das vítimas e passou por um teste de DNA. O cabelo foi identificado como sendo de Terry Hobbs, padrasto de um dos meninos assassinados. Ainda por cima, um cabelo de um amigo dele também foi encontrado na cena do crime. Essas e outras evidências fizeram o juiz anular as condenações em 19 de agosto de 2011. Os três, que permaneceram presos mais de 15 anos, se declararam culpados, mas mantiveram a inocência, em uma rara manobra legal chamada de alegação de Alford. Foram libertos depois de condenados a tempo de serviço e receberam uma pena suspensa de 10 anos. Tudo isso foi relatado no documentário Paradise Lost 3 Purgatório, de 2011. Damien Eccles publicou depois os livros Vida Após a Morte, em 2012, e
Seu para toda a eternidade, uma história de amor no corredor da morte. Esse último conta a história de amor com sua esposa, com a qual se casou ainda dentro da prisão. Laurie Davis conheceu a história pela mídia. Posteriormente, se envolveu e se apaixonou por Eccles ainda quando ele estava preso. Pois é, às vezes o preconceito das pessoas fala mais alto do que as evidências e os fatos em uma investigação. Podemos notar isto tanto na história de Ed Manson quanto no caso real dos 3 de West Memphis, protagonizado por Damien Echols. Você conhecia esse caso? Acha que as autoridades falharam feio na época? Se ainda não assistiu a Stranger Things, recomendo fortemente que faça isso. Muito obrigado por estar comigo durante o vídeo. Veja se não é do seu interesse se tornar membro. O botão está logo aqui abaixo. Até a próxima. Tchau!